Sejam muito bem-vindos a mais um Top Master Convida. O meu nome é Kleber Augusto Paim e sou um dos hosts do programa. Hoje vamos falar sobre visagismo. É um assunto bem em pauta, é algo que hoje está fazendo a cabeça dos homens, uma mudança de estilo, até uma mudança de vida. E o nosso convidado é Henrique Vieira. Muito prazer, Kleber. Tudo bem, Henrique? Tudo certo, cara. Se apresenta aí para o nosso público, fala um pouquinho aí sobre o que é isso, sobre você e sobre o que é visagismo. Show de bola. Muito prazer, meu nome é Henrique Vieira. Eu atuo com esse público masculino já há 10 anos. Iniciei a carreira como barbeiro, hoje sou consultor visagista e ajudo homens, né, a estar encontrando sua melhor versão, né, quebrando esse tabu de que homem que se cuida, né, homem não pode se cuidar, né, pelo contrário, a gente, né, Aham. traz esse público masculino para esse mundo onde entender que a imagem não é só estética e sim estratégia, né? Muitas das vezes que a gente pode utilizar isso para poder, né, ingressar numa área profissional, Trazer né, um ser mais pouco mais, valorizado. trazer um pouco mais de segurança também, né? Exatamente. Então, hoje o nosso trabalho, de fato, é trazer uma consciência para o público, né, em mostrar que, cara, aquele corte que tu já usa há 10 anos atrás, né, homens que têm o corte aí há 20 anos, o mesmo corte, muitas das vezes já está ultrapassado, que a gente pode sim, né, trazer uma nova versão para ter novas oportunidades, né, no mercado de trabalho ou até mesmo na sua vida pessoal. Henrique, mas vamos lá. Muitos homens ainda se sentem inseguros, né? Ficam naquela dúvida: será que eu procuro uma ajuda? Uhum. É, hoje ainda a gente tem isso, a insegurança do homem em procurar uma ajuda para fazer uma mudança, né, no estilo, no perfil, Uhum. enfim. Tu sente que nos teus clientes que tem isso ainda, uma certa resistência? Resistência. Sim, cara, são dois motivos bem grandes, né? A resistência e a questão de tu já estar acostumado com aquilo, né? Então, o homem é meio que ele vai naquela linha de pensamento, né? Se tá bom, pra que que eu vou para que que eu vou mexer, né? Então, a grande ideia é, cara, a, a vontade, né, a procura é grande, vamos dizer assim que todos buscam isso, né, desde jovens até pessoas mais velhas, mas nem todos estão abertos a isso. Afinal, quem não quer ficar um pouquinho mais bonito? Exato. Só que também muitos homens não conseguem demonstrar essa vontade, né? Tipo assim, eu não vou procurar, eu não vou falar que eu tô consultando um visagista, não vou falar pro meu amigo, porque isso às vezes não é uma besteira, é uma vaidade a mais. Então, hoje a gente recebe muitas mensagens de vários homens, até porque, cara, a imagem é aquilo, né? Muitos homens têm uma imagem bacana e querem melhorar, mas muitos, de fato, eles têm uma autoestima muito baixa, né? Por uma calvície, né? Que são as entradas ali no cabelo, falta de densidade, uma barba, então, tipo, uma má formação, né? No rosto em relação a queixo, mandíbula, que são tudo características masculinas muito fortes, né? Então, o visagismo trabalha isso, né? Toda essa questão, esse estudo do rosto, onde de fato fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Cara, se eu vi uma transformação bacana numa pessoa, onde muitas das vezes tu não vê potencial naquela mudança, por que que eu não vou procurar, né? Mas de fato existe, né? Existe sempre uma resistência a mais, ainda mais envolvendo vaidade e beleza no público, né? Para o público masculino. Preconceito, medo, sempre evidência. Sim, cara. A gente costuma avaliar, né, dentro desses anos de experiência, que é meio que uma tribo que tu pertence, né? Se tu estás no meio de amizade que não valoriza isso, cara, né? Uma, a busca por um conhecimento, tipo, mental, intelectual, estético, profissional, dificilmente tu vai conseguir sair desse meio, né? Porque se tu se diferencia, tu vai ser atacado, né? Uhum. Tu vai ser atacado por um público que vai, porra, tá meio que buscando algo diferente, então, por medo de ser julgado, tu se mantém igual, né? Ou até mesmo, né, aquela coisa, aquela brincadeira machista, né, duvidar da masculinidade pela pessoa Uhum, se cuidar, enfim, etc e exatamente. tal. Porque assim, ó, a mulher tem muito isso, né? A gente tem até um ditado, que é um ditado preconceituoso, né?
não existe mulher feia, existe mulher mal arrumada e maquiada. A minha esposa, ela costuma falar assim, ó, ela fica 2 horas, enfim, às vezes ela acorda toda atravessada, ai, tô feio, meu cabelo, e ela diz assim, ó, a maquiagem do homem é a É a barba, barba. né? Aham. É, é possível o homem também ele deixar de ser desleixado? Né? Às vezes, como tu mencionaste, né? O cara é calvo, tem uma barba falha, dá para Uhum. trabalhar isso? Como que tu faz esse estudo? Cara, vamos lá. Quando a gente trabalha com um público que de fato não possui, né? Exemplo, um grau de calvície muito avançado. De fato, cara, hoje existem tratamentos, Não tem muito o que fazer mas se não existe tratamentos muito avançado a ponto de, tipo assim, tu colocar cabelo ali, né? Então, vamos supor, existem tratamentos que vai fortalecer os fios, que vai segurar. Vamos supor, vai tardar mais a queda. esse tipo de trabalho, procedimento também é feito por um visagista? A gente indica, Ah, né? entendi. A gente analisa grau de calvície e indica. Uhum. Mas hoje a mais eficiência é o transplante Transplante capilar, capilar. tanto para o cabelo quanto para a barba. Uhum. Isso já existe, né? Então hoje está muito em alta, né? Minoxidil, fazer esse tratamento de minoxidil e tal. Então vai depender de organismos, né? Então ali tem casos que em 3 meses dá um resultado muito bom. Tem casos que, cara, de fato tu usa 6 meses, um ano e enfim, não evolui. Ou também tem a questão, né, de um homem não ter aquela rotina, né, de todo dia estar usando. Então usa uma semana, 2, não vê resultado, deixa Para. passar. Então Uhum. tem que ter uma certa disciplina, né, em estar usando esse produto. Então por isso que a gente, né, o homem ele é muito mais direto, objetivo, ele quer as coisas mais rápidas assim, né? Então por isso que tá tão em alta, né, um transplante capilar, né, tanto para o cabelo quanto para a barba, para a gente poder de fato, né, trazer formas ali para o Henrique, ó, rosto. assim, ó, existe um padrão, porque a sociedade impõe algumas, né, Sim. alguns paradigmas assim que a gente não consegue fugir muito, né? Mas ah, um homem dos 16 aos 24 tem que usar esse perfil de cabelo, dos 24 aos 32, depois quando vai começar, os fios vão ficando mais brancos. Uhum. É levado isso em consideração e também, e mais importante, o cargo que ele exerce dentro de uma empresa, né? Se é um cargo de liderança ou se de repente é um cargo um pouco mais fora mais nos bastidores. Uhum. Como que tu faz? Porque assim, às vezes eu acredito, né, que tu vai muito pela aparência. O cara chegou lá, tu já começa a estudar ele. Eu vi que eu cheguei ali para falar contigo, tu já deu uma olhada assim, eu acho que eu poderia mudar É isso. automático, é Já, automático. né, é da nossa profissão, né? Tipo, eu Aham. também, quando eu vou conversar com um empresário, eu já fico, tá aqui, um errinho, tá aqui, aqui. Tu deve Aham. muito fazer o scanner, dar Sim, uma sim. escaneada, né? Eu até Aham. fiquei assim, pô, cara, eu vou chegar ali para conversar com esse cara, ele vai olhar para mim e já vai, ai, Não, nossa, não. olha só como que tu descreveria isso, né? Porque eu acredito que seja a dúvida da maioria do nosso Uhum. público hoje que está acompanhando aqui o nosso podcast. Cara, tem alguns motivos que a gente pode analisar. Então, a consultoria, ela é baseada num atendimento consultivo. Então, tu não tens como saber o que é certo e errado antes de saber o motivo. Porque, vamos supor, eu posso falar contigo e tu me dizer, cara, eu sou empresário, sou, né, contador ali e tudo mais. Beleza. Geralmente, esse público, ele tem uma linha a ser trabalhada. Tu tens que passar uma imagem um pouco mais alinhada, organizada, né? Estar bem vestido. Mas tu pode ser um cara totalmente para um lado mais informal, sei lá, um skatista, um surfista, um jogador de futebol. Então, tu vê que essa é como se eu digo assim, as tribos, assim, elas vão se alinhando e ficando muito iguais umas às outras, né? Então, a moda dita muito, né? Tudo que é moda, geralmente as pessoas tendem a querer estar mais próximo à moda, né? Principalmente quem é ligado à estética. Uhum. Só que também tem um problema que é a questão do autoconhecimento. Quando tu não se conhece a ponto de entender que muitas das vezes aquele estilo de cabelo, né? Aquele estilo de roupa não é para ti, tu perde a tua, né, identidade, né? Então a gente dentro da consultoria busca isso, né? Entender quem é a pessoa, com perguntas ali, né, estratégicas para entender o que que ela faz, a rotina, o público que ela de fato quer conversar, porque na consultoria a gente pode fazer de duas formas, né? Uma imagem estratégica, né, pro lado profissional, ou uma imagem pessoal, porque de fato, cara, eu não lido com o público, eu sou um cara mais do off, Uhum. trabalho numa empresa onde
eu não vendo a minha imagem, mas eu sou o cara que, querendo ou não, né, tenho relacionamentos, né? Então, tu quer estar bem vestido, uma Sim. festa, né, ou estar entre amigos ali. Então, o tempo todo, querendo ou não, a gente tem um objetivo. Só tem que entender o porquê, né? E a tua consultoria, Henrique, como que funciona assim para entender? É uma consultoria onde eu chego lá no teu local de trabalho, na tua barbearia ou no teu ambiente e, e faço ali, converso 10, 15 minutos, depois tu faz o trabalho e eu vou embora? Ou é uma consultoria onde tu pega o cliente Uhum. pelos braços e, pô, viu que ele cortou o cabelo, ele faz um cadastro contigo e depois tu faz um acompanhamento. É uma consultoria diferenciada. Eu digo assim, ó, o bom consultor é aquele que ele é consultivo. Uhum. Às vezes tu chega num lugar, porque principalmente homem, tá? Eu vou falar por mim. Toma aqui e faz do jeito que tu acha que é o certo. Tu Uhum. tens que me convencer de alguma forma de que essa mudança não vai me deixar, porra, quando eu virar as costas, caramba, que coisa que eu fiz aqui. Como que eu deixei o cara, né? Como que eu deixei o profissional tomar essa decisão por mim? Isso. Cara, então a gente trabalha com a consultoria, ela tem que ser de forma consultiva para ser personalizada, né? Exclusiva. Cada pessoa tem seus traços, né? Seus motivos, seus objetivos. Então a gente de fato, cara, a gente trabalha sempre, né? Com as questionamento prévio, né? Que é essa parte de abordagem, né? De fato querer conhecer mais a pessoa para depois poder indicar aquilo que é melhor. Então, não é só a questão de, vamos supor, a profissão que ele quer ser alinhado, mas também se o que ele tem, né, ali, cabelo, barba, a gente consegue também criar algo, entendeu? Porque é aquela questão, não dá pra gente criar uma consultoria em base só de formato de rosto e o que ele quer transmitir, sendo que muitas das vezes ele precisa, pô, deixar o cabelo crescer. Então, a consultoria, em vez de a gente fazer de forma rápida, a gente vai precisar, né, instruir ele, dar a direção de, cara, vamos deixar crescer o cabelo, né, eu vou te auxiliando durante esse processo, produto, 2 ou 3 cortes mais para frente, isso, passar tipo, 1 ou 2 exatamente. meses, Então para é te meio poder que trabalhar. é uma construção de imagem, né? Uhum. Então, onde a gente tem que trazer essa consciência para o cliente, onde, né, primeiro a gente faz as perguntas, solicita as fotos, né? Quando é online, principalmente, a gente solicita as fotos, faz o estudo. E antes de a gente aplicar, a gente valida com o cliente, né? Então, eu faço ali uma reunião, né? Se for online, se for presencial, ele vai até o estúdio, a gente conversa, para que a gente, de fato, entenda, cara, esse aqui é o resultado que a gente quer, né? Muitas das vezes o cliente ele não consegue visualizar porque, de fato, como é um estudo, cara, eu acho que o papel do consultor, no caso, o visagista, é isso, né? É tu tirar o cliente do ponto A e levar para o ponto B, fazendo com que, às vezes, muitas das vezes, ele não acredite. Então, tem muito disso também, né? Às vezes eu vou te indicar um corte de cabelo e tu vai falar, cara, será que eu vou chegar nesse resultado? Então, tu tem que confiar, né? Então, são são barreiras a serem São quebradas. crenças que tu tem que Isso, deixar isso. para trás para Isso. Tem clientes que de fato, cara, estão super dispostos, tu pede, solicita, eles fazem e tudo mais. Tem clientes que já são mais resistentes ou não conseguem passar por um processo de crescimento. Então, é aquilo, cara, é uma construção onde tu tem que entender do perfil da pessoa, Uhum. né? Saber lidar com cada pessoa. Tem E cliente ali que é quando super objetivo, tem cliente que é mais analítico, metódico, então tem que explicar tudo certinho. E quando tu fala assim, porque agora eu fiquei meio na dúvida, né? Uhum, Quando tu fala em consultoria online, uhum. tu atende clientes que não vão até o teu espaço de trabalho? Como que isso funciona hoje? Sim, hoje a nossa maior demanda, né, é pelo digital, que é as consultorias online. Então, hoje a gente atua tanto no Brasil quanto fora, né, prestando consultoria para cliente final, que seria, né, nosso cliente de fato, né? E Como que seria essa consultoria? então, o processo, cara, ele serve para todos, né, sendo presencial ou online. Presencial, o que difere é que eu que acabo atendendo a pessoa, né, tenho Acaba contato executando diretamente também o comigo, isso, trabalho. isso, eu executo o trabalho. E quando é online, a gente direciona o profissional, né? Então, exemplo, moro fora do país ou moro numa cidade distante, né? Uhum. Eu acabo solicitando o contato do barbeiro, né? A gente entra em contato com o barbeiro, passa todo o projeto, explica, pergunta se ele entendeu, né? E ele vai trazendo esses pontos. Então, a gente vai alinhando, porque a gente começou diferente. A gente começou entregando material
e o cliente levanta pro barbeiro. Só que dentro da profissão tem aquela questão do ego, né? Então o barbeiro muitas das vezes ele vai olhar, tipo, eu não vou fazer o que outro cara falou, enfim, né? Ou às vezes vai... Isso. Vaidade, enfim. Então a gente mudou a forma de ser passado esse conteúdo, né? Então a gente chama o barbeiro, entra em contato, e isso tem que ser dias antes para ele entender. Quando o cliente for lá, ele já tá sabendo que tem que executar. Então a gente fez esse trabalho, cara, e tá dando super certo, né? Obviamente tem barbeiros ainda super resistentes também a isso, principalmente barbeiros mais velhos, né? Daí entra essa questão de visagismo, consultoria, os caras ficam meio que, não precisa disso, deixa que eu faça. Mas eu passei por essa experiência, né? Eu fui barbeiro ali, iniciei em Então, 2015. era essa pergunta que eu queria fazer para ti. Henrique, por que visagismo? O que que foi o teu estalo? O que que foi a mudança da chave? Porque eu acredito, Uhum, que tu deve ter iniciado como barbeiro, uhum, né? E aí fazer aqueles cortes, de repente 10, 15, 20 cortes, o cara vem naquela linha de trabalho praticamente de produção. uhum. O que que te deu esse estalo de mudança? Vamos lá, cara. Eu comecei, né, na profissão em 2015, é, Cara, como um 10, barbeiro, 10 anos já. 10 anos, Tá com né? quantos anos hoje? Tô com 32. Começou cedo, então. Tipo assim, relativo, né? Eu Sim, sim. até achei que eu demorei para me conectar com a profissão certa, né? Eu caí meio que de paraquedas, né? Em 2014, né? Traçando essa linha do tempo, em 2014 eu ainda tava meio que perdido. Tava pensando em fazer uma faculdade, meio que, cara, o que vai ser do futuro, né? Não sabia direito o que fazer, quase entrando numa faculdade de engenharia, porque de fato eu sou bom com números, sempre me dei bem no colégio ali, matemática, essas coisas assim. Vou fazer engenharia, né? Tem bastante cálculo, enfim, né? Futuro promissor e tal. Só que daí, cara, a gente jogava bola toda quarta-feira ali com a rapaziada, e um amigo meu falou, cara, eu tô saindo da minha empresa, tô abrindo uma barbearia, e, enfim, falou, conversou, e eu, cara, cheguei à noite, né? Cheguei à noite em casa, pesquisei o que que era, e vi, né? E de fato, cara, eu já era, com 18 anos eu já tinha tatuagem. Então já tinha esse tabu, né? De cara ser novo, entrar numa profissão um pouco mais, lado mais intelectual, assim, enfim, né? Várias coisas ali que Não não encaixava com a tua encaixava, personalidade. exato. E a barbearia, de fato, eu fui olhar o que que era e vi, cara, barbeiro tatuado, meio que, né, cada um com seu estilo, e tem essa liberdade de tu expressar, de fato, o que tu quer expressar. E foi muito rápido, cara. Daquele dia que a gente entrou em contato, conversou, de fato, eu entrei num curso na mesma semana ali, procurei já pra fazer, foi tudo acontecendo, né? E o curso, ele tinha 4 meses de duração. O curso de Isso, barbeiro, é um curso básico só uhum, pra te, de fato, aprender a manusear as coisas, e, enfim. utilizar uma tesoura, Isso. fazer os cortes mais básicos. Cara, isso E é o básico do básico, só pra te quebrar aquela questão de estar ali, né? Saber o que que é o mundo da barbearia. então, em 4 meses, o Henrique praticamente aprendeu a ser barbeiro. Então, essa é a questão. Dos 4 meses, no primeiro mês eu fui destaque no curso, porque eu era aquele fominha, né? Cortava cabelo dos alunos, dos professores, chegava gente, porque lá na escola tu corta cabelo de graça. Quem quer cortar só sobe, é pros alunos, Perfeito. isso. E eu era ratinho As de... cobainhas ali. Exato, eu ia catando tudo. Galera com Aham. medo ia fazendo, então me destaquei. E nesse primeiro mês foi meu patrão, né? Ele foi lá atrás de um aluno, eles me indicaram e foi isso, cara. Depois, eu Tu, nem fiz os 4 meses, eu fiz um mês só de tu curso, entrou numa barbearia, entrei numa barbearia, onde lá provavelmente me tu, desenvolvi ali, né? E eu saí na pandemia. Daí em 2020 bateu 2020, a pandemia ali, deu aquela, né? Fechou o fechou tudo, estabelecimento. enfim. A barbearia lá no caso tinha 7 cadeiras, então depois ela voltou a ser, né? Poderia atuar, né? Então tinha que ser uma cadeira assim, uma não, enfim, deu uma baixada no movimento. E como eu tinha bastante cliente, né, dentro desses anos que eu acabei trabalhando, a galera começou a me chamar para cortar em casa, Uhum. estourou aquelas coisas de live, internet, digital, potencializou. Então eu atuei daí 4 anos até março do ano passado, que foi quando eu abri o estúdio, eu era barbeiro delivery. Atendia na cidade, indo na casa da galera. E Não foi tinha um a... espaço Não tinha, definido. era eu, uma maletinha, meu carro.
Aí começou a divulgar isso nas redes sociais, de Então, boca a boca. isso, as redes sociais sempre foi muito forte, né? Não é que sempre foi muito forte. Eu sempre fui muito Tu interessado a foi isso. sempre Isso, antenado. isso. Desde a Sempre deu um barbearia eu ponto. já fazia. Eu já divulgava, já fazia tráfego para minha cadeira, Da chamava. onde surgiu isso, assim? Foi teu, estalo teu, tu te Cara, viu alguém fazendo, tu disse, pô, isso aqui é pra mim, eu tenho tal. facilidade, porque nem todo mundo tem facilidade de pegar a câmera aqui e sair Uhum. falando. Cara, talvez essa vontade de crescer, né? E, tipo assim, embora eu não tenha, né, a família de um lado empreendedor muito forte, mas a minha mãe sempre me trouxe isso, né? Puxei mais esse lado da minha mãe, assim, de querer ser mais, buscar, né, crescer mais. E, de fato, eu trabalhava para os outros, mas sempre, vamos supor, na barbearia, nos 5 anos que eu trabalhava, desde o início, uma das primeiras perguntas que o meu patrão me fez é o quê? Cara, tem sonho em abrir uma barbearia? Eu falei sim. E ele sempre me ajudou, sempre. Sempre foi o cara que estava ali junto e se eu quisesse abrir, até hoje ele tá aí junto, me ajudou no meu estúdio. Então, cara, é um cara fenomenal, né? São Então, anjos da... é, vão aparecer no e ele nossa admirava, trajetória. ele sempre, né, instigava, cara, tá certo, é isso, tu Pô, gosta. Então, eu acho que é meio que natural, né? A gente chega meio que num platô, quer outro, chega num aham. platô, quer outro, e assim vai, né? Empreender nesse país também não é muito fácil, né, Henrique? Não é? Existem as dificuldades, Aham, carga tributária, exato, e o início é bem complicado, até tu ter exatamente. uma clientela para se Uhum, manter, enfim, ter o próprio CNPJ, conseguir exato. administrar tudo isso, porque, cara, tu foi, né, como tu contou aqui, em um mês já estava praticamente um expert em cortar cabelo, Uhum, veio a pandemia, tudo para te desistir, sim. para te ir para outra jornada, ir para um outro lado, tu se reinventou. Aham, E aí tu começou a pegar a maletinha, também tem a persistência, porque uhum. principalmente nos dias de hoje, né? Hoje as coisas estão um pouco mais fácil, né? A rede social ele deu uma, Facilita, né? né? E o cara pegar uma maletinha e sair de porta a porta para fazer atendimento, como tu fez, é algo que volta um pouquinho do que era lá atrás, né? Sim, E trouxe hoje e te deu essa jornada de experiência. sim. E uma coisa vem puxando a outra, né? A gente voltando ali na linha do tempo, é, o delivery fez eu crescer, fez expandir minha cabeça pro lado de que antes eu atendia um público, cara, na barbearia ali no centro, o corte era R$ 28. Então tu trabalha com aquele público e tu acredita que, cara, cobrar mais do que isso tá caro. Tu não Cara, se eu vai. pular pra 35, esquece, né? A galera vai sair, não vai querer mais, ou se eu... Então era meio que inviável pensar que ali eu cobraria R$ 100, 150 num corte Mas de isso cabelo. não é algo que é nosso, não vou nem falar que é teu, né? Porque quando tu vai prestar um serviço, por mais que tu tenha a certeza que aquilo vai ser um diferencial e que vai causar uma mudança próspera para o Uhum, teu cliente, tu fica meio assim, né, receoso. Cara, mas é muito caro. Até tu entender que tu tá agregando valor e que é um investimento e uhum, não apenas um corte, tu sempre faz esse. É natural tu uhum. fazer esse. Porra, mas é caro lá no centro, R$ 28. Aí de repente eu vou passar para 45, para 50. E É. será que eu vou ter público para isso? Então, é os dois lados, né? A cabeça do profissional e achar que se cobrar mais tu vai perder, e o público que tu atende, que de fato, cara, é aquilo, ele tá no preço, ele não tá pela qualidade do teu serviço, né? Então, Sim, ele tá ali só por uma necessidade sim. mesmo. E não é nem porque eu atendia cliente que não tinha condições. Isso foi até foi algo bom, porque quando eu fui pro delivery, eu enxerguei o quanto de clientes que eu tinha fiéis que queriam ser atendidos por mim, né? Então, vamos supor, obviamente que depois o cara vai ajustando, né? Os valores têm que ser adaptados, né? E eu fui crescendo gradativamente, atendendo clientes, o cara vai, enfim, tu vai ganhando confiança sobre o teu trabalho e sabendo precificar, se valorizando, vendo que, pô, o cara que te pagava 28 dentro da barbearia, passou a te pagar 50, tranquilo, né? Até porque tu vai na casa da pessoa e tu vê que, cara, não são pessoas que não têm condições, mas é porque a consciência baixa de saber que, cara, é isso, corte de cabelo é 25, 30, 40, 45, hoje ainda que deu uma melhorada, tem barbearias que cobram 50, 60, né? Mas mesmo assim,
o profissional ele fica muito condicionado a achar que cobrar mais é errado, ou ele não tem essa cabeça, né? E o delivery me trouxe isso, né? Eu atendi clientes ali que, querendo ou não, atuava com o digital. É porque também, né, Rick, se tu entregar o mesmo do mesmo, vai ter Exatamente. uma comparação, isso é Exatamente. inevitável. Aham. Apesar de ser um serviço, se na outra esquina ali o cara também vai cortar o meu cabelo, da mesma Uhum. forma, né? Vai ter o cuidado, dar um café, Uhum. né? Me deixar tranquilo, né? Não cortou parte da minha orelha, não fez um ninho Sim, sim, de sim. rato, né? Como agregar valor? Aí que tá o diferencial. Como eu vender isso Uhum. para o homem que ele já tem essa restrição, né? Como a gente já conversou aqui, né? Ele já tem esse receio de ser julgado. Ah, mas para quê? Ah, porra, imagina R$ 100 tu pagar num corte ou R$ 200 tu pagar ali para ter um projeto e ter um direcionamento de uma visão, Uhum. porque, pô, se tu trabalha com vendas, se tu trabalha com gestão, se tu seja o que for que tu trabalhe, a primeira vez que tu se apresenta ou tu aparece na frente de alguém, é o teu corpo, é o teu rosto. Uhum. Depois, quando tu vai verbalizar, aí vão vir outras coisas, vão ter o conhecimento, Uhum. né? Como tu trabalha, como tu executa, mas o que vem primeiro numa Sim, sim. entrevista de emprego é a tua aparência, Uhum. né? Então, isso, tu ter um consultor que te direcione, pô, tu já tá bem na frente, né? É um investimento. Não Então, deixa de ser uma necessidade para se tornar um investimento. Eu sim. também, a gente aqui na contabilidade, a gente encontra muito isso, Uhum. sabe? Essa certa resistência. Então, cara, depois que eu passei a educar meus clientes, tu passa, de fato, ser procurado pelo teu trabalho, que é o diferencial, né? Então, eu passei por 3 fases dentro dessa minha trajetória. No começo, eu atendia o que o cliente queria. O cliente ia até a barbearia, sentava na cadeira e falava: "Cara, eu quero esse corte", ou, né, "Faz o mesmo", e ficava ali. Então, 5 anos cortando cabelo, cara, não mudava, era sempre o mesmo, todo mundo, né? No delivery, tu vende tempo. Então tu vende o tempo pro cara que tá em casa, não quer ir até a Isso. barbearia, então tu já agregou um valor ali, porque o cara não vai sair de casa, não vai tirar o carro da garagem, enfim, quem se desloca é o profissional. E no visagismo Essa encontrei a tranquilidade que forma, tu dá para ele. no visagismo encontrei a forma de agregar mais valor, educando e trazendo consciência de que a imagem que ele tem hoje, ela pode ser potencializada, entendeu? Então eu vejo que são formas, não é errado tu ser barbeiro, não é errado tu ser delivery, né? Mas são formas de tu trazer eh, um serviço que vai ajudar clientes da necessidade diferente. Então, o cliente que está na barbearia, muitas das vezes, beleza, ele quer ser atendido por um visagista. Então, tem algumas barreiras, né? Ali a barreira social, vamos dizer assim, de às vezes tu quebrar essa crença de, cara, eu vou fazer um visagismo e ninguém vai rir de mim, ou meu, né? Então, tem clientes que de fato já tem essa barreira aberta, né? Que, pô, todos os meus amigos se cuidam, eu que não me cuido, então eu tenho que acelerar. E tem clientes que, de fato, eles são o primeiro, né? Então ele vai ser apedrejado, Eu entendeu? vou, Henrique, eu vou pegar uma aqui essa é minha, tá? Ah, Que manda. que conselho você daria a empreendedores, Uhum. né, gestores, enfim, empresários que ainda ignoram o cuidado da imagem? Qual conselho tu daria? Tu imagina assim, né? Tu tem o teu negócio, tu procura um contador, um advogado. Tu já faz hoje tu trabalhando com isso, tu já faz esse Sim. pré-julgamento, ou vamos colocar uma pré-análise, e aí que conselho tu daria? Então, cara, muitos clientes eles vêm pedindo a tua opinião. Então, exemplo, pô, Henrique, eu quero que tu estude e tu me fale o que que é melhor. Só que nós, como consultor, a gente não pode botar a nossa vontade, né? Só isso. Tipo, eu olhar pra ti, não, isso vai ficar bom. Muitas das vezes não vai conectar. Então, tu tens que achar, né, maneiras de trazer isso diferente. Mas o conselho é, cara, se tu não fizer, tem gente que faz. Então, tu vai estar perdendo, entendeu? Essa é a questão. Então, numa briga, não vamos dizer assim uma briga, mas numa concorrência, vence quem tá melhor, né? Quem tem uma saúde melhor tá em dia, porque o bonito, a beleza vende, né? Ego, Então, tipo autoestima, assim, nós seres humanos, a posicionamento. gente julga muito rápido. Então, vamos supor, a gente sabe diferenciar o feio do bonito, né? O limpo, sujo, alto, baixo, magro, gordo. A gente, cara,
é natural, embora tu não seja, né, inconveniente de falar, mas tu vai olhar, tu vai ter uma pré-análise. Então, a pessoa que se cuida de fato, de pensar, cara, vou estudar o meu negócio para agregar valor para meus clientes, né? Vou me cuidar para que de fato eu seja o espelho daquilo que eu falo, daquilo que eu vendo, né? E então, assim, se tu não faz, sempre vai ter alguém que faz, e daí, cara, não adianta reclamar daquilo que tu não faz, né? E hoje, qual o teu principal público? Cara, Faixa etária, uhum. posicionamento na sociedade. Hoje, qual o principal público que procura o serviço, a consultoria do Henrique? Hoje, de fato, cara, a gente atende vários clientes, no sentido, assim, de níveis de consciência, mas os nossos clientes, assim, são clientes acima de 28 anos, tá? Porque, querendo ou não, a consultoria tem um valor agregado e é aquilo, né? Dependendo da idade, da profissão que tu exerce, a conta não fecha. Então, não é porque tu não quer fazer a consultoria, é porque, de fato, né, não tens, às vezes, condições ainda de estar investindo. Então, o nosso público ali é de uns 28 para cima, né? E 80% do público são pessoas que, de fato, estão conectadas ao lado profissional, né? Então, empresário, advogado, não só isso, né? A gente pega de tudo, às vezes tem até pessoas que, cara, o que a gente também atende muito são clientes que, cara, se separaram, né? Terminaram um relacionamento, tão E aí que é ruim, uma... precisam mudar, Uhum. que de fato estão muito tempo ali esquecidos, né? Às vezes relaxaram por muito tempo e agora querem resgatar essa autoestima. Por isso que eu digo, se tem um motivo forte, cara, muitas das vezes não é a consultoria, ela é para esse público. Não, a consultoria, ela resolve uma dor, né? Sim. E essa dor pode ser tanto estratégica, como, pô, Henrique, eu quero me posicionar, cara, quero construir uma imagem porque eu tô iniciando um projeto, ou eu tô na minha profissão, tô sentindo que, cara, não tá conectando, a galera tá super diferente e eu tenho essa dificuldade, Preciso então eu melhorar, ajudo. dar um upgrade na É, minha e autoestima. tem a galera que realmente a autoestima baixa, que daí tem que dar aquele up para poder acender, né, as outras áreas da vida, assim, né? Muito bom. Henrique, a gente está chegando ao final de mais um programa, né? Deixa as tuas redes sociais, né? Como que o público pode achar um Henrique Vieira para fazer aquela mudança estratégica, né? Legal. Pode falar para essa câmera aqui. É, para quem quer me encontrar, né, nas redes sociais, eu atuo bastante pelo Instagram, então é Henrique Vieira, tá? Henrique com 2 E e 2 I no início do Vieira. Atuo também presencialmente aqui em Florianópolis, no Bairro Estreito, né? Então a gente acaba fazendo as consultorias presenciais e de forma online. Então, para você que está nos assistindo de longe, né, consegue entrar em contato ali pelo Instagram, principalmente. A gente tem um link lá que a gente consegue ali, né, preenche formulário, enfim, né, entre em contato com a nossa equipe para a gente poder estar fazendo esse trabalho junto, né? E de fato cuidar da imagem que é importante e não é para ser algo ruim, de fato ser algo bom para a gente ter na vida, né? Autoconhecimento e imagem faz uma diferença. Total diferença. Então é aquilo que a gente até conversou, né? Se tu não faz, tem gente que tá Tem fazendo gente na que está frente. fazendo, está ficando para Então, trás. exatamente. Então os resultados são meio que meritocráticos, né? Que a gente planta. Henrique, quero te agradecer, né? Foi muito bom. Acredito que assim como eu, muitas pessoas vão te procurar, Uhum. né, para dar uma melhorada na imagem, se conhecer um pouco melhor, né? Ter um profissional, né, que vai entender e poder entregar, dar algumas opções ali, né, de mudança, né? Uhum. Se você gostou, né, segue a gente aqui no perfil, coloca ali, se cadastre, dá um joinha, isso nos ajuda também. E encerramos aqui mais um Top Master Convida. Até mais.